Ai, e vou correr e entrar ali. Meu Deus. Obrigado. Muitos deles queimaram vivos com suas motos. Imagine, o tanque da moto fica bem ali, na virilha. Então, quando explode, os leva junto com a moto. Ou, como as tropas russas chamam, churrasqueiras móveis. Eles têm feito muito churrasco. Então, têm destruído esses caras por todos os lados. A frente está basicamente estabilizada. A porção norte ainda está nas mãos dos jihadistas. Eles não conseguiram penetrar nos 3/5 meridionais do país. Eles até penetraram, foram expulsos e não conseguiram voltar. Então, neste ponto, as perspectivas deles parecem bem sombrias. Quer dizer, no que eles estavam contando, veja as motocicletas, veja os vídeos. Eles estão em motocicletas, em veículos improvisados com armas. Eles atacam rápido e em grande número. Eles não têm aviação. Eles não têm artilharia. Então, no campo de batalha, eles não têm capacidade de sustentação. Quando o campo de batalha se define, eles não têm como se manter. Eles têm colunas móveis. Aliás, é a mesma tática que os ucranianos usaram em Kursk, com muitas penetrações profundas. Eles conseguiram conquistar muito território no começo, mas na verdade eles nunca conseguiram mais do que uns 10 a 15% da região de Kursk. E isso só funcionou enquanto a frente não se estabilizou. Quando as forças russas em Kursk perceberam o que ocorria e puderam reunir forças suficientes, fossem militares, milícias, polícia, o que fosse. Quando as colocaram em posição e estabilizaram a frente, as colunas móveis viraram marchas da morte, porque eles eram atacados durante a marcha e aniquilados em emboscadas. Eles chegavam às posições fortificadas e eram simplesmente destruídos. A mesma coisa está acontecendo agora. Esses caras não são exatamente bons em combate casa a casa. Eles não têm artilharia, então não conseguem se entrincheirar e resistir eficazmente contra qualquer força militar organizada, especialmente uma que controla a aviação. Eles tinham alguns drones, mas em número muito limitado, especialmente para o avanço amplo que estavam tentando. Enquanto isso, as forças do Mali têm drones. Eles foram abatidos por todos os lados possíveis. E as forças russas não fugiram. Eles permaneceram, lutaram e morreram onde estavam, se foi preciso. Mas eles quebraram os dentes dos jihadistas islâmicos que o Ocidente havia preparado. Então isso acabou? Não, não acabou. Obviamente não. Vai continuar, provavelmente por um bom tempo. Neste ponto, a frente está basicamente estabilizada, e a capacidade de resistência ficará nas mãos do exército organizado, o exército russo presente, as forças militares organizadas malianas e os civis. Quero dizer, civis com paus e pedras corriam atrás desses caras armados com fuzis Kalashnikov e os espancavam até a morte. I mean, at this point, the front is basically stabilized, and the staying power will be behind the organized military. The Russian military that's there, the organized military, the Malins, and the civilians. Civilians with sticks and stones were running down these guys who had AKs and beating them to death.
Muitos vídeos mostram civis arrastando-os pelos pés, islamistas mortos sendo arrastados, jogados em piras, queimados, possivelmente até queimados vivos. Portanto, a população civil não se levantou. Não exatamente saudar a Jihad Islâmica de braços abertos. Eles podem ser muçulmanos, mas não são extremistas psicopatas que o Ocidente tende a produzir entre esses sunitas meio instruídos, se é que têm instrução. Então, e esse é o problema do Ocidente ao enfrentar os xiitas. Aliás, porque os xiitas tendem a ser muito mais, sabe, os xiitas no Islã são mais parecidos com católicos ou cristãos ortodoxos, enquanto os sunitas se assemelham mais aos protestantes. E eles têm muitas ramificações e pequenas divergências. Então sempre é possível infiltrar. Sempre se pode isolar algum grupo sunita se você se empenhar o bastante e convertê-los ao que quiser que sejam. Infelizmente, essa é a realidade. E é por isso que a arma preferida nessas áreas, inclusive na Ucrânia, no primeiro ano, quando os Estados Unidos trouxeram muitos árabes sunitas para lutar contra a Rússia, são os sunitas, particularmente os sunitas árabes. Eles são a arma preferida do Ocidente e têm sido por décadas. Não quero ofender nenhum sunita, mas, sabe, é preciso encarar a realidade. É de onde os Estados Unidos recrutam. É disso que a chamada classe Epstein United States, como soldados de choque, como fizeram na Síria. Sim, claro, as principais vítimas costumam ser sunitas moderados ou liberais que não compram essa versão psicopática de ideologia ocidental. A tal grande ideologia. Quero dizer, o Ocidente é bom em criar novas ideologias para doutrinar as pessoas. Fizeram isso na Ucrânia, sabe, onde convenceram uma parte da população russa que vive na Ucrânia, dizendo que eles não são só russos, não são cristãos ortodoxos, e pronto, um pseudo-culto pagão que mistura antigos deuses eslavos e nórdicos. E vocês vão para o Valhalla, que era a Brigada Azov, criada e patrocinada por Kolomovsky, um judeu sionista, que, aliás, está preso agora. Ele era mentor de Zelensky, e o Zelensky o prendeu porque, no fim das contas, competem pelo poder. Mas Kolomovsky não perdeu sua cidadania, sua dupla cidadania com Israel. Ele ainda era um cidadão muito respeitado em Israel, porque afinal é sionista, e os sionistas veem os outros como macacos evoluídos. Então por que tirariam a cidadania dele por criar uma brigada nazista, cheia de nazistas, e garantindo que sejam nazistas bem doutrinados para matar cristãos? Pense nisso. Sionismo é sionismo. Seja o sionismo judaico ou o sionismo cristão, é uma praga para a humanidade e nada mais. Então agora, esses caras estão no Mali. E olha, o Mali não acabou. Como o European Union disse, o Mali vai ser uma luta que vai demorar para recuperar tudo. A força e a fúria dos jihadistas foram quebradas. Eles não estão mais avançando. Eles podem fazer incursões, atacar e se retirar. Mas estão sendo alvos diários de ataques aéreos, como se vê nesses vídeos. Sile, potiseigi, isol sugado, escassos, etem esse atas. Oi. Oi.
anw ɲɛ bɛ sɔrɔsi baden jɔlen na fɛn kɛrɛfɛ cɛnin ko jalisiw de lajida Putih. Kira kun bolo ko sɔrɔsiw de kun jalisiw de don De novo, não posso mostrar muitos dos vídeos porque o YouTube me baniria. Há muitos, European Union vi muitos vídeos sangrentos. E os locais, algumas das coisas que fazem com esses combatentes depois de capturar celos. Para o espectador médio, especialmente quem desmaia fácil, é muito pesado. Definitivamente não vale a pena assistir. Mas pense na franquia Sexta Certeza, daqueles slasher, só que isso é a vida real. E o Jason, neste caso, é um morador que acha que tem razão e quer vingar as pessoas que o atacaram. Olha, as imagens que vocês estão vendo agora. Isso é um hospital de campanha russo. Claro, ele é destinado, antes de tudo, aos soldados russos. Também serve para soldados do Mali. Mas as pessoas sendo tratadas nessas imagens são moradores locais. Moradores que foram baleados por esses jihadistas islâmicos que começaram a atirar nas multidões. Multidões que saíram para pegar, los, aliás, e com toda a razão. Então o exército russo também está muito ativo tratando dos feridos civis. Sabe de uma coisa? A diferença aqui entre o Ocidente e a Rússia
porque a propaganda ocidental diz: vocês nos expulsaram, mas agora só tem esses russos, e eles vão explorar vocês do mesmo jeito ou pior do que nós. Não, sim, empresas russas estão no Mali. Empresas russas trabalham com a economia do Mali e com o governo do Mali. Sim, exatamente. Mas o que a Rússia está fazendo no Mali, em Burkina Faso, no Chad, na República Centro-Africana, no Níger e em qualquer um desses outros países? A Rússia está construindo infraestrutura, por exemplo, usinas de geração de energia elétrica. Isso mesmo, porque as pessoas vivem sem eletricidade ou com eletricidade muito limitada. Nós dávamos eletricidade em troca de uma parte do ouro ou do que fosse extraído. Mas há mais do que isso. A Rússia está construindo indústrias. Por quê? Assim, a África, pelo menos esta região, não precisa mais vender recursos brutos por centavos. Estão subindo na cadeia de valor. A Rússia está construindo para eles a infraestrutura para que possam desenvolver seus próprios recursos e vendê-los como produtos semi-acabados ou como produtos acabados. Com isso, primeiro, eles têm emprego, segundo, ganham dinheiro e terceiro, não precisam vender barato e recomprar caro os bens acabados. Claro que o Ocidente não gosta disso. Ai, meu Deus! Todo o modelo imperialista ocidental sempre foi uma economia de extração. Mantínhamos as colônias como um depósito para o excesso de mercadorias e extraíamos tudo o que pudéssemos. Nós as saqueávamos, por sinal. E quando você para a mineração predatória, você descobre que a energia verde não é apenas cara, é proibitivamente cara, porque basicamente usam trabalho infantil e escravo, em lugares como a Nigéria e outros para extrair cobalto, prata, cobre e afins, necessários para essas baterias, para esses geradores. E estão usando basicamente trabalho escravo, trabalho por servidão. Muitas vezes é trabalho escravo, porque gangues locais simplesmente sequestram crianças e as obrigam a cavar. Mas essa é a parte que a elite liberal ocidental não precisa ver. É como no caso da reciclagem. Ah, nós reciclamos tudo. E aí você descobre que não. Eles estavam apenas mandando todo o lixo para a China para reciclagem. E quando a China, cerca de 10 anos atrás, finalmente disse: basta, não precisamos desse tipo de indústria, não queremos o seu lixo. A maioria dos centros de reciclagem na Europa e na América parou de funcionar. Fecharam rápido, porque não tinham capacidade de reciclagem dentro dos próprios países, e estavam acumulando lixo que antes podiam enviar para a China e lucrar com isso. Em tais. Pois é, toda a economia verde no Ocidente se baseia em enviar seu lixo, seus problemas e a pegada ambiental para o país de outra pessoa, transformando-o num lixão, enquanto vocês proclamam sua virtude. Porque ostentar virtude é a principal ferramenta no Ocidente hoje em dia. Não fabricar, não fazer nada de útil, só ostentar virtude. E alimentar hordas de jihadistas islâmicos, nazistas e quem mais conseguirem. Pois bem, senhoras e senhores, esse foi meu momentinho de pregação. Mas é isso que está acontecendo no Mali agora. Mali faz parte do grande campo de batalha. Isto é a Terceira Guerra Mundial. Este é o fronte africano da Terceira Guerra Mundial. Goste você ou não, isto faz parte da África. Tenho certeza de que os outros países daquela região e o Sakau já formaram uma aliança entre si, porque os franceses tentaram derrubá-los com gangues contratadas, militantes islâmicos contratados. Esses foram esmagados. E agora estão tentando invasões muito mais organizadas e em larga escala. Olhem, isto faz parte do front. Isto é parte da Grande Guerra. E para quem está no Ocidente, olhem bem para as pessoas que os governam, que os controlam. Elas vão mandar vocês ou seus filhos, ou ambos, morrerem muito, muito em breve. Olhem para as pessoas que estão acima de vocês, acima das suas cabeças. Vocês realmente querem seguir elas? Bem, elas não vão seguir elas. Vocês não vão seguir elas. Seguir as ordens deles para irem lutar e morrer por algum ideal qualquer que tentam lhes vender. Por exemplo, Alemanha sem alemães é um caso, ou França sem os franceses. Mas olhem para as pessoas que os controlam. Elas os desprezam. Isto é parte desse front. Isto faz parte do front, e esse front está se formando e se estendendo. A Segunda Guerra Mundial não começou com uma única declaração de guerra. A Primeira Guerra Mundial mais ou menos começou assim. Foi numa sucessão muito rápida, mas houve países entrando até o último ano. Então os frontes foram se expandindo. A Segunda Guerra foi uma série de conflitos locais e regionais que depois cresceram e se tornaram uma grande guerra.
Se você não contar só a Europa, havia a Ásia e por aí vai. Então é isso que estamos vendo de novo. Isto é a formação de linhas de frente. Infelizmente, a elite ocidental está bastante feliz em condenar todo mundo ao inferno para garantir um bom lugar no inferno para si, qualquer que seja o pacto de sangue que tenham assinado com o diabo. E essas são as pessoas que governam vocês. Quer dizer, pensem nisso. Pensem no que deveria ser. E, de maneira nenhuma, sigam ordens de pessoas que literalmente comem crianças. São répteis, pelo amor de Deus. Não estou falando no sentido físico. Eles são répteis no sentido psicológico. Não sei como mais chamar essas pessoas. Pense nisso. Enfim, é onde estamos agora. Deus abençoe.